verdade. Mais uma noite de gala para nós, né? Mais uma noite. E é Com só certeza, festa. nesse estudo do céu e inferno, nós estamos caminhando muito bem em grupo, né? Então, Vitor, já estão bem amparado aí pela prece do Zé Mauro, né? A palavra é sua. É isso aí, gente. Com certeza. Estamos numa sintonia grandiosa nesse grupo de estudo aqui. Então, estamos como uma sinfonia, né? Estamos trabalhando como numa orquestra. Então, por isso que rende tão bem. E, infelizmente, semana passada não pude estar presente, né? Devido a alguns compromissos. A Marleninha me passou que vocês pararam no item 10, né? Que a gente já estava. Foi no último parágrafo? Falta o último parágrafo aí? Vocês conseguem me confirmar? Não, falta bastante parágrafo ainda. Falta? Ah, não, então ainda mais pra cima. Eu até falei, não, foi produtivo demais. Em qual parágrafo que parou? Vitor, Oi. rapaz, mas você arrumou um secretário bom pra caramba agora. O João, você fala? O João Vitor é um secretário de primeira categoria. Ô, João, só um minutinho. Espera aí, querido. Vamos lá. Do item 10, João. Ah, tem razão. É porque eu tenho umas... Marlene, eu falei que eu não vi na sexta passada, mas eu presenciei sim. Presenciou sim, você faltou. Eu estou confundindo com outro dia. O joelho tá atrapalhando a minha cabeça. Está marcado aqui, ó. Não Tá fala aí, marcado Ana. aqui, ó. Eu passei errado. Está no Isso último mesmo. parágrafo no meu livro, da página 125. O meu é 124. É isso mesmo, Vitor Hugo. Eu passei errado, sabe por quê? Como eu já passei por aqui, eu tenho umas anotações na outra página, achei que a gente já tinha seguido. Mas tudo bem. É isso aí, João. Vitor. Obrigada, Ana e Tá. João Vitor. Aí no caso, só para eu achar, porque eu tô aqui no Kardecpédia, é em qual parágrafo? Em específico? O sexto, eu acho. Peraí. Sexto. É o que começa não há dias nem horas? Em princípio, Vitor, em princípio, o futuro deve estar oculto ao homem. Isso mesmo, em princípio. Ah, tá. Achei. Não, beleza, então. Então vamos. Alguém quer fazer um resumo aí? Como é que foi semana passada? Ou acho que tá tudo certo, podemos prosseguir. O capítulo, eu vou compartilhar aqui, Nilza, para ficar mais fácil, eu acho, né? E aí quem não tá com o livro, a gente já facilita aqui para o pessoal que não tá com o livro. Semana passada foi bem oportuno, porque a gente falou sobre o simbolismo, que muitas vezes as pessoas usam de talismãs, objetos ou imagens mesmo para canalizar a vontade, né? Mas que isso é um ritual desnecessário, de que se use tais artifícios, porque a gente sabe que o poder, né, está na vontade, né? A vontade é o principal. E aqui estava falando sobre a disciplina dos espíritos, né? Eu lembro até que a gente falou bastante sobre horários mais propícios, né? Se existe um horário, a gente até entrou numa discussão favorável se tinha algum problema fazer reunião durante o dia, né? Que muitos espíritas pensam que só pode fazer a reunião durante a noite. Mas a gente entrou no mérito de que a única coisa, o único critério necessário a, a trabalhar com a espiritualidade é que seja feito com disciplina e com seriedade, né? Aqui a gente tratou também as questões de que espíritos eles não podem se manifestar na hora que eles, né? Que os espíritos sérios mesmo, eles sabem que tem dia e tem hora para manifestar naquela reunião, naquele dia em específico, e que dá passividade, esse tipo de espírito que quer se manifestar em momentos inoportunos, acaba trazendo malefícios, né, para aqueles indivíduos e também para mensagem a ser passada. Acho que foi basicamente isso que a gente falou semana passada. E falou também, João, você lembra que
O principal recurso para as revocações é o recolhimento. É isso aí. Maravilha. Foi um ótimo resumo. Então, podemos prosseguir. Quem que vai ler para nós? O João? Beleza. Em princípio, o futuro é oculto ao homem e somente em casos raros e excepcionais Deus permite que seja revelado. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pela ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, não adianta ocupar-se com ela, ou então tentaria impedir o que acontecesse. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Deus permite a revelação quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização de alguma coisa em vez de dificultá-la, induzindo o homem a agir de modo diverso do que faria caso não tivesse esse conhecimento. Olha que interessante essa questão do conhecimento do futuro, né? Kardec fala um pouco sobre isso, um pouco não, bastante, na verdade, lá na Gênesis, no capítulo da presciência. Então, ele faz uma bela dissertação sobre o quesito do conhecimento do futuro, inclusive fala bastante de Deus, né? A Gênesis é uma obra que ele dedica bastante para falar sobre Deus, é muito, muito lindo. E muito interessante isso que ele coloca, né? Então, essa questão do conhecimento do futuro ser, na verdade, uma exceção, algo que acontece, mas só acontece em casos raros, né, excepcionais, e quando acontece é sempre porque tem um fim útil. Seria mais útil, né, que a pessoa conhecesse o futuro nesta ocasião em que ele ocorre, do que se ela não conhecesse. Então, olha a perfeição divina, entende tudo isso, tem a lei perfeita que coíbe esse conhecimento por uma necessidade mesmo. Então, pensa se a gente soubesse, né, o dia da nossa morte, o ano, tudo certinho, ou de alguns acontecimentos que poderiam ser trágicos para nós. Enfim, às vezes isso ia entravar a nossa ação. Às vezes a gente ia ficar num martírio, numa ansiedade que impedia a gente de viver o presente, de fazer as coisas necessárias, de passar pelas tribulações de forma necessária, da melhor maneira. Então, esse conhecimento futuro ele pode trazer muita angústia para quem sente ele, para quem percebe ele. Então, é uma questão bem complicada. A gente tem até o caso que provavelmente quase todo mundo aí já deve ter ouvido falar, que o Chico ele passava, né? Ele tinha momentos de presciência. Então, ele via e tinha intuições, inspirações sobre o futuro, sobre algumas ocasiões futuras. Nada muito absurdo, mas coisas assim. E era uma coisa que incomodava ele profundamente. Profundamente. Porque ele chegava, em alguns casos, até de saber a morte de alguns parentes. Então, aquilo incomodava ele muito. Ele não conseguia lidar muito bem. Né? E a gente, a mesma coisa. Né? É uma dificuldade muito grande de saber o que vai acontecer. Né? Ao mesmo tempo que é um dom, acaba sendo ruim. Mesmo porque, Vitor, se você me permite, o futuro ele é mutável, né? Não existe um futuro sim. pré-definido, né? Não existe destino, existe uma previsão, mas que a gente pode mudar a qualquer momento. Então, de repente, até minha morte está prevista para tal data e eu posso mudar. Pode haver uma mudança. Então, não há nada certo no futuro, né? Cristiane, eu queria completar, falar um pouquinho também disso que você colocou, porque da forma que às vezes a gente lê aqui o parágrafo, parece que o futuro é estático, mas ele não é estático. Tanto individual, quanto coletivo, quanto, vamos dizer, do planeta, né? A cada momento, dependendo das ações, dependendo de como nós caminhamos, nós estamos alterando esse futuro, né? Então, eu acho assim que é interessante, né, algumas coisas que são previstas, mas não pode não ocorrer exatamente até como foi previsto, por essa mudança, por não ser fixo, né, no futuro. Exatamente. Que a Cristiane falou. Nada é fixo, né? Tudo está em movimento. Pode até uma previsão, assim, você pode até ver uma pessoa que se ela está andando, ela vai cair no buraco, né? Você está vendo de longe, mas ela pode desviar o caminho, né?
Então você fala, olha, se você continuar andando, você vai cair num buraco, mas ela pode desviar. Então não existe esse futuro certo, né? Algumas coisas, não sei assim, às vezes algumas previsões a gente vê que elas acontecem, né? Mas eu acredito assim, eu entendo que da forma que foi previsto e que aconteceu muito próximo do que foi previsto, isso realmente já está vinculado, já está associado a ações passadas que já não podem ser mais alteradas. No presente a gente está alterando, mas olha só a relação, a associação que o futuro tem, tanto em relação ao presente quanto em relação ao passado. Ao passado realmente fixa um fato, um acontecimento, né? Porque a ação já foi feita. E no presente a gente está alterando os caminhos, alterando, né, as atitudes. Então elas também refletem essas mudanças, né? Então é um movimento constante, entender esse futuro como um movimento constante. Com certeza. E esse é um ponto muito importante. O Espiritismo, de maneira alguma, traz uma perspectiva determinista do futuro. As coisas já estão escritas, que vão ocorrer como estão escritas, não. As coisas mudam conforme as circunstâncias do presente. As atitudes e escolhas do presente modificam o futuro. E nós, na verdade, né, não de maneira epifânica, conseguimos entender ou prever o futuro, mas nós deduzimos o futuro muitas vezes. Então, por exemplo, quando uma mãe recomenda ao filho que ele leve blusa quando ele vai sair de casa num dia frio, que ele pode ficar doente. É uma espécie de profecia, mas não porque a mãe deslumbrou-se, né, teve uma revelação, não. Porque a partir dos fatos do presente, ela deduziu que poderia ocorrer no futuro. Então, por exemplo, eu não sou nenhum profeta, mas eu tenho certeza que num dia ensolarado, se eu colocar uma roupa molhada no varal, ela vai secar. Mas eu não sou profeta. É em base dos dados que eu tenho na circunstância presente, eu consigo deduzir o que pode acontecer. Então, é uma espécie de profecia, entre aspas, né? É uma dedução do futuro que todos nós fazemos constantemente. Então, isso, inclusive, é uma necessidade que a gente tem que ter para prever também as coisas que vão acontecer, para a gente tomar as atitudes melhores no presente. Enfim, é um instrumento do raciocínio humano. Então, esses pontos que vocês colocaram são muito importantes e muito interessantes também, porque Kardec coloca eles de maneira magnífica, né? Trabalhando, é um quesito filosófico que tinha muita dificuldade de ser explicado, né? De colocar o livre-arbítrio junto com esse determinismo, enfim. É isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ô, Vitor, essa relação que a Ivete fez, né, do presente, passado e futuro, filosoficamente falando, é o processo dialético, né, do vir a ser. Exato. Isso aí. Mais algum comentário, pessoal? Então podemos prosseguir? Vamos lá então, João. Por favor. Os espíritos não podem guiar os homens nas descobertas, nem nas pesquisas científicas. A ciência é obra do gênio. Só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é somente pelo trabalho que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele, se não lhe bastasse, senão interrogar os espíritos para tudo saber? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo dá-se com as invenções e descobertas industriais. No seu não tem mais um parágrafo? Tem mais um parágrafo aqui. Quando chega o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de dirigir sua marcha procuram um homem capaz de levá-la a bom termo e lhe inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito, pois é preciso que ele elabore essas ideias e as ponha em execução. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana.
os espíritos deixam cada homem na sua própria esfera. Aquele que só é capaz de cavar a terra não será feito depositário dos segredos de Deus, mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhes secundar os desígnios. Não vos deixeis, pois, arrastar pela curiosidade ou pela ambição, por um caminho que não corresponda aos fins do espiritismo, que vos conduziria às mais ridículas mistificações. Olha que interessante isso, né? Então, acho que hoje em dia é menos, né, essa ideia coletiva comumente se tem dentro das pessoas que desconhecem o espiritismo, de que os espíritos servem para esse tipo de pergunta, né? Essas perguntas pueris que não acrescentam em nada o indivíduo, somente com um fim de curiosidade. E esse é um gênero de perguntas pueris que poderiam ser feitas aos espíritos. E olha que interessante que Kardec está colocando. E isso, inclusive, se adequa à situação dele como Kardec. Porque ele não recebeu a doutrina espírita de mão beijada. Ele, ao contrário, fez um trabalho magnífico. Magnífico. Construiu a doutrina através do que ele vinha recebendo. Então, ele fez toda a construção da doutrina. Teceu ela. Isso é magnífico. Ele é uma representação dessa. Então, Deus viu em Kardec, né? Óbvio que antes da sua própria encarnação, e colocou naquela situação para que ele pudesse secundar os seus desígnios, para que ele pudesse agir conforme Deus deseja. Então, foi ali um instrumento. E os espíritos não nos dão as coisas de mão beijada. Então, por exemplo, a gente quer saber, obviamente, qual seria a melhor vacina, por exemplo. Não adianta a gente evocar o espírito e questionar ele, ó, qual vacina? Como é que a gente tem que fazer? Ou, por exemplo, com a cura do câncer, coisas do gênero, que ainda são um X e não temos uma resposta, cientificamente falando. Então, os espíritos não servem para isso. Mas eles sim inspiram o homem que vai descobrir, que vai mostrar para a humanidade isso, quando chega o momento, quando aquele homem por si se prepara para conduzir. Então, todas as descobertas da humanidade, a gente pode ter certeza que elas foram inspiradas por bons espíritos que acompanhavam aquele homem ou aquela mulher. Enfim, é uma coisa fantástica, porque a gente acha, né, e cai muito nesse misticismo de que os espíritos vão responder tudo que a gente quer. Qualquer pergunta, vão nos dar as chaves, mas não, os espíritos nos dão o mérito de trabalhar e nunca vão nos dar essas respostas fáceis. Então, se a gente recebe esse tipo de resposta de algum espírito, a gente pode ter certeza que estamos sendo vítimas de mistificação de algum espírito inferior. Então, fantástico isso, né? É um ponto que a doutrina espírita elucida, que antes da doutrina espírita era tratado com muita leviandade. E, infelizmente, a gente ainda vê um pouco hoje em dia, né? Algum comentário? O pessoal está quietinho hoje. Eu ia comentar como isso aí é maravilhoso, né? Eu já vi várias entrevistas assim de cientistas, pesquisadores, que falam assim que depois de muito pesquisar e o trabalho de uma vida, de repente eles recebem uma inspiração. Eles não falam com essa palavra, né? Mas de repente eles dão um clique assim, pá, né? Resolve uma fórmula, resolve algo que estava parado para continuar a pesquisa, né? Então é a inspiração dos espíritos, né? Mas que não dão de mão beijada. A pessoa precisa estudar, precisa ir atrás, precisa estar atenta, mas de repente ali eles vão intuindo, vão dando os passos, né? Para ajudar mesmo na evolução, né? Na nossa evolução, através da ciência, né? E até mesmo na música, né? A gente vê que os grandes compositores falam também que de repente vem uma inspiração, né? Eu acho lindo isso. Com certeza, em todos os campos do conhecimento, sem sombra de dúvidas, os homens que participam, né, que constroem o conhecimento, eles são muito bem inspirados quando têm boas, né, intenções, porque a gente sabe também que o contrário ocorre, né, que é, principalmente, pelo menos dentro do campo filosófico, literário em si, a gente sabe que pode ter muita inspiração, né, de espíritos que desejam, na verdade, o mal e incentivam, né, o homem a construir aquele pensamento. Mas aquele homem que é bem intencionado, e o Kardec é a própria
pessoa, a persona, né, a personificação disso, ele trabalha com a inspiração dos bons espíritos constantemente. Né? E é o que a Cristiane falou, é aquela epifania, né? Às vezes a pessoa está anos estudando aquilo, tentando descobrir, e vem do nada. Do dia para a noite vem a inspiração na cabeça dela, mas por quê? Porque ela se preparou. Então, eles mostram o caminho para nós, jogam uma luz, olha, segue por aí, dá uma inspiração, e a gente acaba seguindo, e como ele disse, né, o próprio Kardec certo aí, tem lá no Livro dos Espíritos, muito bem colocado na resposta dos Espíritos, de que eles nos inspiram, nos intuem a ir a tal lugar, fazer tal coisa, e deixam o mérito todo para nós. Então, eles querem que a gente pense que fomos nós que chegamos até aquela conclusão, que não recebemos nenhuma ajuda, para facilitar também. Então, ó, eu cheguei nessa conclusão. Então, a gente não fica pensando, me dê a resposta, né? Não fica nessa. Não. Eu trabalho e no momento certo vai ser jogada uma inspiração, uma luz, para que me auxilie a encontrar a resposta necessária. A gente pode ter muita certeza, né? E os bons homens são muito bem inspirados. Uma coisa linda, né? Mais algum comentário? Não, a respeito do comentário que a Cris fez, às vezes estão em busca da descoberta de algo, e claro que os cientistas estão pesquisando, eles intuem, né? A equipe espiritual intui um, intui outro, e eles chegam à mesma conclusão, e sendo que eles nem se conhecem, estão distantes, né? Diz que com o nylon foi assim, né? Com a descoberta do nylon. É, É exatamente. isso mesmo, é isso que Jung chama de sincronicidade, Marlene. É, né? Aí, tá vendo? É. Essa história, óbvio que deve ter, se eu não me engano, o próprio Darwin, né? Eu só não lembro o nome do outro cientista que estava desenvolvendo uma teoria semelhante à de Darwin, no mesmo período que talvez alguém lembre aí, a Ana abriu o Não microfone. era o Wallace? Alfred Wallace? Eu acho que é. E no mesmo período que Darwin, eles estavam desenvolvendo uma teoria semelhante, né? Eu não sei dizer o nível de semelhança porque eu não tenho conhecimento da área, mas enfim. E eles não se conheciam. Não se conheciam. Olha que interessante. O exemplo que a Marlene deu da linha nylon, chama nylon porque é New York, né? Nova York e Londres. E por isso chama nylon, porque no mesmo período foi descoberto a linha nylon em Nova York e em Londres, sem as pessoas se conhecerem. Então é esse tipo de coisa. E é um ponto interessante que a Marlene colocou, né, que a gente não tinha comentado ainda, que Deus não coloca todo o seu projeto em um homem só, mas ele inspira, né, os bons espíritos inspiram todos os homens que estão trabalhando naquele sentido a chegarem, né, numa conclusão ali mútua. Então isso é muito interessante. E é uma demonstração também dessa inspiração, né? É fantástico. Assim como o avião, né, Vitor? É verdade, o avião, aí um outro exemplo. E os irmãos White. Exatamente, um outro exemplo aí. E a gente deve ter vários durante a história, né? A gente não está lembrando aqui, principalmente no campo da medicina, por exemplo, da física, biologia. É aquela história, o espírito sopra onde quer, né? E onde também as pessoas estão sintonizadas, né? Os que estão sintonizados captam, estão na busca, né? Eu acho que é bem por aí. Com certeza. Mais alguém? Então podemos prosseguir, João, por favor. Vamos lá. Os espíritos não podem concorrer para a descoberta de tesouros ocultos. Os superiores não se ocupam com essas coisas, mas os espíritos zombeteiros muitas vezes indicam tesouros que não existem, ou se comprazem em apontá-los no lugar quando se acham em lugar oposto. Isto tem a sua utilidade, mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente. De outra forma, não. Olha que interessante, a gente estava conversando com o Davi esses dias para trás sobre isso, né? E essa questão dos tesouros, né? Então, o que já deve ter de gente questionando aos espíritos sobre tesouro oculto não deve estar escrito na história da humanidade, né, gente? Durante muito tempo.
com certeza. Mas tem um ponto interessante, né, que Kardec pelo menos não tratou nesse item, que é sobre as heranças. E com as heranças tem uma diferença. E, inclusive, Kardec relata um caso de um homem que a mulher dele, que ele desencarna, a mulher fica, né? E eles estavam quebrados, assim, se eu não me engano é mais ou menos isso. Eles estavam quebrados e, assim, ela ia ser despejada e etc. E ele se comunica falando que deixou o testemunho dele, não é testemunho que fala, né? Enfim, ele deixou, né? Testamento. O testamento, Testamento. perfeito. O testamento deixou lá e indicou para ela por sonho, né? Se eu não me engano, foi por sonho. Ele indicou para ela o exato lugar que estava guardado o testamento. E aí ela acha e não precisa ser despejado, enfim, em conta da herança. Então são casos, e Deus sempre vê, pessoal, a gente percebe isso no estudo do Espiritismo, né? A lógica divina, por assim dizer, que ela sempre tende à questão da maior utilidade. Então, peraí, isso vai ser útil ou não vai? Então, qual que é a utilidade de indicar um tesouro oculto? Nenhuma. A riqueza ela tem que ser vindoura do trabalho do próprio homem. Mas, num caso de herança, dependendo do que for, pode ser que seja revelado para o homem. Então, olha que interessante. Como que a lei divina é tão perfeita, né? Ela não é intransigente, ela não é inflexível, como costuma ser a lei humana. Então, é daquele jeito, não tem exceção, não tem, né? É daquele jeitinho, não pode mudar. A lei divina não, ela abarca todos os casos possíveis. Obviamente, porque Deus é perfeito, tal como suas leis, né? Ô, Vitor, eu lembrei de uma história engraçada que aconteceu comigo, mas não foi de tesouro nem herança, não, foi de processo. Porque minha vida é processo, né? Eu trabalho desde os 20 anos no fórum, né? E aí eu tinha acabado de entrar no fórum, e eu não sei quem já viu os cartórios antigamente, como era nos fóruns, porque hoje é tudo digital, mas antigamente eram paredes e paredes de prateleiras lotadas de processo, né? E nós perdemos um processo e não achava de jeito nenhum esse processo. Então, é impossível você achar lá entre milhões de processos você procurar, né? E de repente eu dormi, sonhei que o processo estava no prazo 15, sei lá que prazo que era. Aí no outro dia cheguei lá no fórum, fui no prazo 15, o processo estava lá. Agora eu me perguntei, por que algum espírito ia ter, né, essa... de vir me falar onde que estava, né? Qual que é o motivo, qual que é o objetivo? Porque você pensa ser uma coisa tão simples, né? E tão corriqueira da vida, mas aconteceu. Né? Não sei se foi para me acalmar, se foi porque era necessário, se foi porque eu estava começando, mas acontecido. Olha que interessante. Com certeza foi com um fim útil, a gente não pode ter nem dúvida sobre isso. Deus permitiu que se fosse revelado, alguma utilidade tinha, né? E de repente até para as próprias pessoas envolvidas, né? Você Exatamente. perde um processo importante para alguém aquilo, né? Ia ficar Exatamente. perdida, a pessoa não ia, de repente, atingir o objetivo, sei lá. Mas foi muito interessante que eu cheguei no fórum e falei assim, gente, eu sei onde está o processo. Aonde? Fui direitinho no lugar, estava lá. Foi uma coisa assim, muito interessante. Olha que legal. Muito interessante, muito interessante. Você quer comentar, Davi? O Davi deu uma estudada recentemente nisso, a gente estava conversando. Ele está quietinho aí. Tô quietinho, né? Mas tá tudo bem. Gostei bastante aí dos vários comentários. E é aquilo, né? O que o Vitor ele me ensina bastante, desde que a gente se conhece, é como a gente consegue encontrar várias respostas para nossas perguntas procurando em Kardec. Então, às vezes, a gente tem muitas questões, a gente direciona as questões das pessoas e a gente pode utilizar, por exemplo, Kardecpédia para fazer essas pesquisas por palavra-chave, o que nos auxilia muito a encontrar essas referências e tirar essas dúvidas, porque esse espírito investigativo ele é muito necessário, né? Não que perguntar ao outro é essencialmente problemático, mas fazer essa pesquisa, ter a consistência do estudo, auxilia bastante a gente. Só isso mesmo. Gratidão. O Kardecpédia não tem nem palavras, né? Eu acho que qualquer pessoa que estuda o Espiritismo é muito grata ao Kardecpédia, porque ele é uma ferramenta assim, indescritível. Fornece Kardec em completude para nós, né? É um Google de Kardec. Então, para quem não sabe, para quem não conhece, o Kardecpédia, inclusive, é esse que eu estou apresentando aqui na tela, tá, pessoal? É só digitar aí no Google o que vocês acham. Tem um aplicativo também. E é gratuito. Inclusive, no dia 31 agora de março, eles vão lançar mais 4 línguas, se eu não me engano. Alemão, italiano,
e 2 tipos de chinês. Enfim, vai ser lançado no dia 31 mais 4 línguas. O projeto do Kardec pede a expandir para o máximo de línguas aí que seja possível Kardec, para o mundo todo. Então isso é fantástico. Já tem em espanhol, em inglês e em francês. Agora, dia 31, vão lançar mais 4 línguas. E é uma ferramenta fantástica para quem quer estudar, e como o Davi disse, então, se está em dúvida de alguma coisa, você joga lá e ainda tem os itens relacionados. Então, por exemplo, eu abro lá, no Livro dos Médiuns, o item que Kardec trata sobre tesouros ocultos e heranças. Você abre lá, no fim da página tem itens relacionados. Você clica em itens relacionados e tem correlações que são feitas de um assunto, desse mesmo assunto em outras obras de Kardec, na Revista Espírita, no Evangelho, etc. Então, é uma ferramenta assim, indescritível mesmo, fantástica. Serve muito para os nossos estudos. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então vamos lá. O Davi mandou o link aqui no chat para quem quiser depois dar uma olhada. Quem não conhecer. Então, vamos prosseguir, João, por favor. Esclarecendo-nos sobre as propriedades dos fluidos, que são os agentes e os meios de ação do mundo invisível, e que constituem uma das forças e uma das potências da natureza, o Espiritismo nos dá a chave de uma infinidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, à falta de explicação, passaram por prodígio nos tempos antigos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou, melhor dizendo, de uma lei que não se conhecia, embora se conhecessem os seus efeitos, vistos que estes sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerado a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram em ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas, ao fazerem que uma mesa se mova, ou que os mortos escrevam, não operam maior milagre do que opera o médico que restitui a vida ao moribundo, ou o físico que faz cair o raio. Aquele que pretendesse, com o auxílio dessa ciência, fazer milagres, ou seria ignorante do assunto, ou trapaceiro. Olha, esse item aí a gente vai dar pano para manga. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Por quê, pessoal? Ele é extremamente importante. É o capítulo 15º da Gênese, do livro A Gênese, e é um dos capítulos mais importantes de toda a obra espírita. Porque se a gente não entende o que são os fluidos, a gente não consegue entender o que é o espiritismo, como funciona. Então, o que são esses fluidos? Vamos lá. Fluidos, pessoal, é basicamente o que comumente a gente acaba usando um termo errôneo, né? Que é o que a gente chama de energia. Eu já vou explicar, vamos lá. Os fluidos, eles são o quê? Uma matéria desconhecida. A gente sabe, tem, dentro da doutrina espírita, os espíritos, com Kardec, fazem essa divisão dos 3 elementos básicos do universo, que são Deus, Espírito e matéria. E os fluidos são matéria. É uma matéria que está em todo o universo, que inunda o universo todo. Está aqui entre nós, está em todo o universo infinito. Então, por isso que o que eu penso aqui chega a qualquer espírito, onde quer que ele esteja. Porque o fluido, ele é como se fosse o ar. Vamos pensar no ar, aqui para nós. O fluido, ele nos inunda, está em volta de nós. Então, se eu falo aqui, vocês estão me ouvindo. Por quê? Porque ao falar, eu movimento o ar que está aqui comigo na minha casa e eu consigo com que vocês me escutem. Mas se eu fizer o mesmo no espaço que não tem ar, eu não consigo, ninguém vai me ouvir. Porque é necessário o ar para que a gente consiga se comunicar. Então, o som, ele precisa do ar para se propagar. É uma lei da física. Então, sem ar, não é possível que o som se propague. Certo? E o fluido é a mesma coisa. Então, Kardec faz até uma comparação, quando vai explicar os fluidos, de que os fluidos, eles são para o pensamento, tal como o ar é para a voz, para o som.
Então, ele funciona da mesma maneira. O fluido é o que permite com que o pensamento se propague, chegue até o outro, e etc. Vamos lá. Mas o que significa os fluidos? Kardec, que era um conhecedor das ciências materiais, por excelência, sabia que ele não conseguia, naquele momento, estudar a fundo o que eram os fluidos. Ou seja, ele não conseguia pegar o fluido, colocar aqui na frente dele e estudar, dissecar o fluido ali e entender como é que funciona aquele fluido. Então, o que ele faz? Uma coisa que a física já fazia há séculos, que é o quê? Quando a física descobriu uma coisa da qual ela não conseguia estudar intimamente para conseguir classificar melhor, ela dava o nome de fluido. Então, ela fez isso com o fluido magnético, fez isso com o fluido elétrico, que depois tomaram outros nomes, campo elétrico, campo magnético, e depois, quando a física teve ferramentas melhores para conseguir estudar o fluido elétrico e o fluido magnético. Então, aí sim ela conseguiu cunhar termos melhores. Mas, quando ela não conseguia, ou não consegue ainda, né, ela dá esse termo. E é o que Kardec faz. Então, ele toma esse termo que a física dava para uma matéria que é desconhecida, e o fluido é uma matéria que é desconhecida no sentido de que a gente não consegue conhecer as propriedades íntimas dela, que a gente não consegue pegar aqui e estudar. Então, ele dá o nome de fluido. E o fluido, pessoal, é o que a gente normalmente chama de coisa. Então, quando eu não sei como uma coisa chama, eu falo, ó, essa coisa aqui. Porque eu não sei como é que chama. Então, ó, coisa. Pronto. Você sabe o que eu tô falando, essa coisa aqui. Porque eu não sei cunhar, eu não conheço o objeto intimamente para poder dar uma terminologia melhor para ele. Então, eu chamo de coisa. Ou a gente que é quase mineiro, né? Trem. Esse trem aqui. Esse trem. Define perfeitamente o que a gente quer falar. Então, esse troço. O que não falta é esse nome de coisa, trem, a gente adora. E ele é perfeito. E é isso mesmo que a ciência e o Kardec, que era o conhecedor da física, fez. Porque ele não conseguia pegar o fluido, os fluidos, na mão e estudar intimamente para poder dar um termo melhor. Então ele chama de fluido, que é a mesma coisa que coisa, cientificamente falando, de uma forma acadêmica. Então, é uma matéria que a gente sabe, mas é uma matéria que a gente não conhece intimamente. A gente sabe o quê? Como é que a gente sabe que ela existe então, Victor? Uma coisa simples, que a gente percebe os efeitos dela. A gente percebe os efeitos. E quais são esses efeitos? Ou seja, a prece, a oração, né? O passe, por exemplo. Tudo envolve os fluidos. Olha que fantástico. Então, é a didática de Kardec. E por que, né, eu falei que comumente a gente chama os fluidos de energia e esse termo é errôneo? Porque energia tem um conceito totalmente diferente, diverge dentro da física. Então, quando a gente apropria esse termo energia e coloca ele dentro do espiritismo com uma semântica totalmente diferente, com um significado totalmente diferente, a gente está cometendo um erro científico. Então, por exemplo, se eu estou falando isso, estou dando uma palestra, e tem um físico me ouvindo, ele vai falar, peraí, o que você quer dizer com energia? E esse termo não está certo. Então, a gente tem que ter toda essa seriedade de entender que são os termos propícios, e Kardec nunca, em nenhuma parte da sua obra, ele utiliza o termo energia, porque ele conhecia, né, a lei, ele já tinha estudado, como eu disse, a lei da termodinâmica é anterior a Kardec, então ele já conhecia, então ele não comete esse erro em nenhuma parte da sua obra. É o erro que a gente comete hoje em dia. Não tem problema, obviamente, a gente está num grupo, ou estamos conversando com um amigo e a gente utilizar como um sinônimo, para quem entende, para quem está ali com a gente. Não tem problema, mas a gente tem que ter esse rigor, ou buscar ter esse rigor, para não cometer esses erros que fazem com que a doutrina espírita, que é uma ciência, caia em descrédito. Então a gente tem que ter esse rigor, para cuidar. Então, os fluidos é basicamente isso, uma pequena introdução para a gente entender o que são os fluidos. Vamos pensar que é aquela matéria desconhecida que a gente dá o nome de coisa, que é o fluido. Então, a gente percebe o fluido, e o fluido é essencial para a propagação do pensamento. Então, por exemplo, quando eu faço uma prece, o que eu estou fazendo? E o Kardec, pessoal, explica isso muito melhor do que eu estou explicando aqui, lá no capítulo 15 da Gênesis, tá bom? O que eu faço quando eu estou orando, quando eu estou vibrando para alguém? Enfim, eu estou pegando os fluidos que estão ao meu entorno e eu estou impregnando eles com uma energia não, né? Com um sentimento benéfico, com uma ideia benéfica. Então, eu estou impregnando ele com uma ideia boa. E ele vai se tornar um fluido benéfico, fluido bom,
para quem vai recebê-lo. A mesma coisa quando eu penso negativamente. Então, eu mando aquilo para aquela pessoa. Então, é esse processo que define a vida mental do homem. Os fluidos é a resposta para tudo isso. As curas, então as curas são exercidas dessa maneira. Kardec explica isso também lá na Gênese. Olha que interessante. Então, os fluidos, eles permeiam muitas coisas que antes eram tratadas como misticismo, que a gente não entendia a origem. Então, a gente consegue perceber as consequências do fluido. E olha que interessante. Então, a gente começa a entender um pouco melhor como é que funciona essa questão do meu pensamento. Quando eu penso, eu estou criando aquilo ao meu entorno. Eu estou impregnando os fluidos positivamente ou negativamente. Então, quando eu penso positivamente, ao meu entorno, os fluidos estão se impregnando positivamente. Por isso que quando a gente está com uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa que tem uma boa vibração, né? A gente gosta de ficar perto dela, porque a gente está sentindo os bons fluidos que ela está emanando, que ela está impregnando. E o contrário também é verídico, né? Quando é aquela pessoa que está com um pensamento pessimista ou de ódio, a gente sente também. Então, olha que interessante. Kardec explicando coisas simples do dia a dia. E coisas também mais complexas que antes não eram tratadas com essa seriedade. Como as curas feitas por Jesus, que é nada mais, nada menos do que uma manipulação de fluidos. O passe magnético não é diferente. Manipulação de fluidos. Então, olha que interessante. É aurir esses fluidos positivos para uma outra pessoa, para um terceiro. É basicamente uma leve introdução para a gente entender um pouco melhor também. E o Kardec até coloca aqui o termo magnetismo, né, pessoal? Porque o magnetismo que ele está tratando aqui em específico era, na época dele, foi fundado por Mesmer, né? E era uma ciência exatamente que não visava o espírito, não tinha como objeto o espírito, mas eles já percebiam que o próprio homem conseguia fazer emanações fluídicas. Então, eles conseguiam realizar curas através do passe magnético. Mas depois, esse termo cai em descrédito porque a ciência invalida, entre aspas, né? A ciência não aceita o magnetismo de Mesmer. Mas a gente sabe que é verídico, porém, hoje em dia, a gente tenta não utilizar esse termo magnetismo porque ele tem um significado totalmente diferente também. O estudo dos minerais, o ímã, por exemplo. Então, o magnetismo dentro da física é isso. Não tem nada a ver mais com o que tinha na época de Kardec, que era tratado dessa maneira. Né? Emissões fluídicas, que foi fundado por Mesmer. E, enfim, o magnetismo ele deu origem ao que hoje em dia nós conhecemos como hipnotismo. Então, a hipnose. Então, Mesmer foi basicamente o pioneiro disso aí, que deu origem. Inclusive, os hipnólogos, eles estudam Mesmer, estudam todo esse período do magnetismo que Kardec vivenciou ali. Inclusive, Kardec era um magnetista. Então, ele era crente das ideias de Anton Mesmer e professava elas, enfim. Trabalhava como magnetista. E é isso, pessoal. Uma leve introdução para a gente entender um pouco. São conceitos complexos que a gente tem que estudar a fundo, né? Com afinco. Mas, basicamente, isso para a gente entender um pouco. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar? Ô, Vitor, só quero comentar algo. Hoje eu estava ouvindo uma palestra do Dr. Décio Iandoli e eu achei muito interessante. Até ele se desculpou com a doutora Irvênia Prado, que eles são muito amigos, né? Porque ela não participa dessa mesma ideia dele. Mas eu até ouvi 2 vezes, porque eu achei muito interessante. Ele fez uma relação do fluido cósmico com as partículas atômicas e com a teoria das cordas. Então, ele diz o seguinte, que o fluido cósmico são as partículas atômicas e que essas partículas não são redondinhas, são pequenas cordas que vibram. E ao vibrarem, elas tomam a forma arredondada e se transformam em partículas. E eu achei muito interessante essa relação que ele fez, né? Desses fluidos e do fluido cósmico universal. Então, estou colocando aí para vocês a ideia do Dr. Décio Iandoli. Se vocês quiserem ver, procurem lá no YouTube, que vocês vão achar essa palestra dele.
E eu posso também colocar no grupo depois, tá? Interessante, Ana. A gente tem que tomar só um cuidado, né? Porque, obviamente, é uma associação que ele, com o conhecimento dele, fez, né? Então, a gente tem que olhar, muito interessante mesmo. Eu, particularmente, não conheço, né, a teoria das cordas, não estudei a fundo, nem nada do gênero, mas é um ponto muito interessante, né? A gente só tem que ter um cuidadinho, mas eu sei que você também sabe disso, né? E, enfim, É mas muito lógico interessante. que é uma ideia dele, mas eu achei interessante essa relação, né, que ele fez. E a teoria das cordas é a última palavra, né? Em ciência, da explicação aí dessas partículas, da formação, não é? Da origem das coisas. Interessante. Alguém quer comentar? Ou tem alguma dúvida aí para a gente conversar em grupo? Eu queria, assim, ouvindo vocês, para mim é um assunto assim que traz uma grande curiosidade, porque de início eu pensei no fluido cósmico, né? Fluido cósmico, que a gente realmente, eu no meu caso, eu não consigo ainda conceber de que forma, né? Como você disse aí, nós não conhecemos as peculiaridades, né? As propriedades desse fluido. A gente tenta imaginar, porque e ali, logo no início, fala que são agentes e meios de ação do mundo invisível, embora seja matéria, né? A matéria não é só aquilo que a gente vê. Pensamento é matéria, né? Então, é assim, eu imaginava, enquanto ouvindo vocês, assim, imaginava como se tudo que existe, os seres humanos, seres vivos, tudo que existe, estivéssemos mergulhados nessa substância, que a gente não sabe nem o nome que dá, é a coisa, né? Nessa coisa. Porque ainda não dá, assim, no meu caso, para poder até chegar próximo de uma concepção, de uma ideia do que seria, né? Mas a gente só saber pela existência, né, que realmente a realização do passe, as curas, né, a forma de como você se utiliza, né, dessa coisa, é muito interessante. Mas acredito eu, a gente ainda está num ponto bem distante para realmente conhecer a natureza desses fluidos, né? Porque realmente, o dia que nós soubermos um pouco mais, eu acredito que tudo vai ser muito diferente do que a gente conhece hoje. É uma transformação bem radical, né, de tudo, porque você está dando um passo da matéria em relação ao invisível. Então, são portas que se abrem e ali muita coisa pode ser revelada. Então, é um assunto assim, bastante interessante, que eu ainda estou muito distante de conhecer, mas tenho curiosidade. Muito interessante. E é um assunto fantástico. Ivete, eu vou só fazer uma colocação aqui. Se não me engano, o Cosme Massi faz uma diferença entre André Luiz e Kardec. Para André Luiz, pensamento é matéria. Para Kardec, não. Olha lá na Gênese, direitinho na parte que ele fala sobre o pensamento. Para Kardec, pensamento não é matéria. O veículo dele, que é o fluido cósmico, é matéria, mas ele em si não é matéria.
Qualquer hora, Vitor, você que tem contato com o Cosme, pergunta para ele esclarecer para a gente, tá bom? Eu acho que tem até um texto que o pessoal mandou no grupo sobre isso, mas é um assunto muito interessante sobre isso do pensamento, né? A gente sabe que a faculdade de pensar é um instrumento que o espírito possui. Né? Como Kardec coloca, que os fluidos são o veículo do pensamento. Então, isso atrai também a questão da lei de afinidade, né, que a gente trata, que a gente conversa muito, é exatamente devido aos fluidos. Então, o que eu penso atrai, e o Kardec dá um exemplo fantástico, né? Como quando a gente deixa uma sujeira em algum lugar, as moscas se atraem até ele. Então, quando eu tenho um pensamento negativo, os espíritos que se afinizam comigo se aproximarão de mim. E o contrário, a mesma coisa. Então, olha aí, tudo se explicando pelos fluidos. Então, fica de recomendação, né, de lição de casa para todos nós, a leitura do capítulo 15 do livro A Gênese. E Kardec disserta de forma magnífica sobre o tema os fluidos. E essa questão do pensamento aí, depois vou dar uma verificada lá. Se eu não me engano, tem um texto que o pessoal está fazendo. Tem um pessoal que está prestando um serviço muito interessante lá no grupo do IDEAC, né, que eles estão pegando alguns trechos das lives do Cosme e falando sobre, transcrevendo, né? E, assim, é fantástico, algumas dúvidas, etc. E eu vou mandar lá se eu encontrar. Mas, enfim, tem uma palestra do Cosme, né? E o Cosme, que é físico, ele fala sobre os fluidos. É uma palestra de 1h30, é uma palestra fantástica, eu vou até enviar lá no grupo, é uma palestra muito boa, e ele fala isso que eu comentei aqui sobre esse quesito, de como a ciência trata o termo fluidos durante a história, enfim. E ele fala lá com uma grande excelência, né? Melhor do que eu, obviamente, porque ele conhece mais a fundo. Enfim, eu vou mandar lá também e fica aí a recomendação para a gente fazer aí o dever de casa de ler esse capítulo 15º, que é um capítulo fantástico, um dos mais belos aí de toda a obra de Kardec, com certeza. Ele vai falar bastante sobre o pensamento também. Então, lá sobre o pensamento, ele vai falar sobre a fotografia do pensamento. O que é isso, né? Fica de lição de casa aí pra gente descobrir semana que vem, se alguém quiser comentar. Mas é isso então, pessoal. Falta um minutinho. Alguém quer dar as palavras finais pra gente finalizar? Ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Esse assunto aí é barro, hein? Eu já ouvi tudo isso, mas você vê, são 3 elementos no universo. Não estou dando resposta, só questionando. Deus, espírito e matéria. Então, o pensamento é espírito? Ele não é um atributo do espírito? Sim, mas não é matéria. Mas ele é espírito? Ele é do espírito, eu penso, porque esse assunto, ele é bem complexo, né, Marlene? É como a Ivete falou, não é fácil. Não é, não. Certo? Né? Agora, que Kardec fala que não é matéria, ele fala, certo? Pensamento não é matéria. Claro, eu concordo lá com na a Gênese. Agora, essa questão que você está colocando, os elementos gerais do universo são Deus, espírito, matéria e, entre eles, o fluido cósmico universal. Entre o espírito e a matéria tem o fluido que também, segundo Kardec, é matéria. O fluido é matéria. Então, se o fluido é matéria, é Deus, espírito e matéria, né? Se o fluido é matéria, ele está dentro da matéria. Aí a gente tem que estudar mas a relação... o pensamento não. Kardec deixa claro, pensamento não é matéria. O veículo que o conduz é o fluido. O fluido é matéria, mas o pensamento não. Vai lá que vocês vão ver. Ele Não, deixa sim, claro. mas assim, é uma questão bem complexa, que a gente tem que ver Kardec, tem que estudar outras coisas, tem que pensar, né? Tem que aprofundar, né? Porque eu lembro na mocidade que a gente tinha debates imensos sobre isso. O André Luiz fala que o pensamento é matéria, mas ele também fala
que o pensamento viaja pelo fluido cósmico. Mas há divergência entre ele e Kardec. E o Cosme Massa, ele pontua essas divergências. Eu acho interessante. Seria bom o Vitor colocar. Põe essa palestra Eu vou encontrar, mas não, se eu não me engano, o Davi até está no grupo também, ele pode dar uma olhada lá também para ver se ele acha. Que tem uma pergunta que o pessoal fez na live que foi transcrita, que ele responde exatamente sobre isso, mas a gente não precisa nem ter dúvidas. O pensar, o ato de pensar, é um atributo do espírito. Então, o espírito pensa. Então, o espírito está pensando, não é matéria, não tem nada a ver com matéria. Porque se a gente atribui o pensamento à matéria, a gente é materialista. Mas quando ele pensa, e esse pensamento se externa, né? Não sei se fala assim, ele se transforma em matéria. Não é isso? O espírito pensa, mas quando a matéria, ele vira matéria, tanto que ele é transportado pelo fluido, tanto que consegue fotografar o pensamento, não é? O Crookes lá que fotografou os pensamentos. Não. No caso, o William Crookes, ele fez fotografia do espírito, né? Mas tem algum lugar que tem, né? Fotografias de pensamento. O quesito da fotografia... Então, no momento em que ele sai do espírito, ele sai do espírito do pensamento, ele se transforma em matéria. Então, podemos dizer, o pensar é atributo do espírito, mas o pensamento é matéria. Então, é uma troca de palavras. Kardec não fala isso não, Eu penso que não. Kardec não fala isso não, viu, Cristiane? Mas se o pensamento não é matéria, como que ele consegue se viajar através dos fluidos? Vão viajar, né? Dizendo assim, isso aí nós não sabemos. Mas isso aí não tem problema nenhum. Agora, afirmar que ele é matéria, eu fico com Kardec. Mas eu só fico pensando, se ele não é matéria, ele é o quê? Boa pergunta, mas assim, é como eu disse, como é que a gente sabe a veracidade disso? Pelas consequências, pelos efeitos. Da mesma forma que ninguém aqui, nem nenhum cientista no mundo todo, nunca viu um átomo. Nunca viu. Mas ele percebe o átomo pelas consequências dos efeitos do átomo. Então a gente sabe que isso ocorre. Como ocorre, aí fica um X. Muitas questões a gente não vai descobrir aqui, só quando desencarnar. Mas enfim, o que o André Luiz fala, a gente tem que ter muito claro, muito evidente, que é a visão dele, como ele enxerga o fenômeno. Mas o que Kardec coloca, vamos descobrir, vamos estudar, e se tem, né, uma resposta de Kardec para isso, se não tiver, aí a gente ter paciência e estudar, né, e esperar. Para colocar mais fogo nessa fogueira, mais lenha, né, nessa fogueira, no bom sentido, isso é bom, né, saudável. É o ponto que a gente tem, assim, que eu estou tentando, assim, destacar, seria que a matéria em si, ela tem níveis infinitos de graduação. Nós estamos aqui numa matéria condensada, com corpo físico, daqui a pouco mais sutil, e é praticamente infinito, até onde eu já li alguma coisa, muito pouco, de que a graduação do que se diz matéria é enorme. Nós não conhecemos ainda. Por isso que o pensamento é matéria. Né? Então, pensar assim, vamos refletir, né? Se tem infinitas variações, assim, níveis, né, de sutileza, partindo dessa, até do mineral, né? Vamos atrás no mineral, passando pelo homem, e daí vai o pensamento, e continua. Tem um caminho longo aí de graduação do que se diz, né, matéria. Aí entra a questão do monismo, e eu vou colocar mais lenha. Aí entra a questão do monismo e do dualismo. Segundo Cosme Massa, Kardec não se pronunciou a esse respeito. Se ele é monista ou dualista. Mas ele fala em elementos gerais do universo. Deus, espírito e matéria. Davi colocou o link lá no grupo. Lição de casa. Lição de casa. Lição de casa. Assistir a palestra do Cosme Massa. E o Davi colocou o link lá no grupo. Então, lição de casa, assistir a palestra do Cosme Massa e ler o equipe da... Então, vamos encerrar, né?
Encontro maravilhoso, né? Gostoso, estudo muito profundo. A gente sai com encrenca ainda, né? Isso que é É isso estudar, aí. né? Acho que eu tenho a resposta para o que a gente está discutindo aqui, por enquanto. Que é o que Kardec coloca lá na introdução do Livro dos Espíritos. Que a opinião do homem prudente, quando ele não tem certeza, é a dúvida. Então, que a gente fique com a dúvida enquanto a gente não tem certeza do que é. Porque é preferível ficar duvidando do que crer no que é errado, né?